Um dos seus objetivos nessa existência é evoluir quanto ser humano? Se sim, então eu quero que você fique nesse vídeo comigo, que eu vou te dar 3 sinais para mostrar como você está evoluindo na sua jornada ou o que você pode melhorar para que você possa dar saltos importantes dentro do seu crescimento espiritual. Muito bem! Então, provavelmente, se você continua aqui comigo, é porque você tem interesse sim em caminhar para evoluir como um ser humano, em se desenvolver dentro do seu processo de autoconhecimento, para se tornar uma pessoa melhor para si mesmo e naturalmente para todos aqueles que lhe cercam, né? Para todos os serviços, para todas as atividades que você executa. E a gente já vai começar esse vídeo falando sobre uma primeira informação, um primeiro sinal, que é um reflexo sim de que você está evoluindo. E isso se chama inteligência emocional. Hoje em dia esse termo, inteligência emocional, ele está bem em alta, mas dentro do meu entendimento, dentro dos meus estudos, eu entendo que inteligência emocional representa a nossa habilidade de administrar as nossas emoções. Principalmente as emoções que são emoções destrutivas, emoções que vêm a partir de um sentimento e fazem com que muitas vezes nós nos desestabilizamos, entrando em processos de agressividade através da raiva, da ira, entrando em processos depressivos, por exemplo, quando acessamos tristezas profundas e continuamos naqueles processos. Enfim, tem um monte de sentimentos aí que geram em nós emoções e que por si só geram comportamentos que nos levam a ficar desestabilizados dentro da nossa frequência energética e por consequência também o nosso campo espiritual. E então um dos sinais que eu percebo muito claro de que nós estamos evoluindo dentro do nosso caminho evolutivo é sim a possibilidade de administrarmos as nossas emoções. Veja, eu não acredito que nós temos o poder de controlar, ou seja, a gente não consegue dar um comando, agora eu não vou sentir medo se eu for atacada. Não, a gente não consegue ter esse controle, mas a gente pode administrar aquele sentimento, administrar aquela emoção e aquela reação física, inclusive, que vem diante de uma situação assim. Então, conforme nós vamos aprendendo a administrar, nós vamos ficando mais inteligentes emocionalmente e isso sim é um grande sinal de que estamos evoluindo. Veja bem, quando, por exemplo, talvez você recebe uma crítica e é uma crítica que você percebe que é uma crítica que bate em processos ali bem profundos seus, como é que você costuma reagir? Será que você já é reativo? Você já diz que não é bem assim, que a outra pessoa está querendo só te magoar? Será que você filtra isso? Você recebe, você analisa, você percebe como aquilo faz sentido ou não? Então tem inúmeras formas da gente praticar a nossa inteligência emocional. E vamos entender que a gente não tá assim, não somos expertos nisso, mas já estamos evoluindo e temos essa condição. Então se você está olhando para isso, para a maneira como você administra as suas emoções, os seus sentimentos, como você reage às adversidades da vida, é um grande sinal sim de que você está evoluindo como ser humano aqui na sua passagem nessa existência. Bom, um outro sinal que eu considero muito importante dentro do nosso processo evolutivo e que diz sim que estamos evoluindo é quando somos capazes de reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, admitir sim que nós erramos, que nós pisamos na bola. Então eu vejo que esse é um sinal muito importante, porque quando a gente é capaz de admitir isso, seja com coisas que fizemos conosco mesmo, erros e falhas dentro de questões que afetarão somente a nossa vida, por escolhas erradas que fizemos, enfim, ou por situações que de fato afetam outras pessoas, então nós temos a capacidade de reconhecer tudo isso. Então, quando eu reconheço, eu tenho a possibilidade de fazer diferente. Por quê? Porque quando eu não reconheço, eu vou só fazendo, me iludindo, mentindo para mim,
de que eu estou fazendo a coisa certa, quando no meu íntimo, na minha consciência, eu sei que não. Então essa capacidade, que pode vir também com uma energia de humildade, ela é essencial para quem quer evoluir. Então, se você é capaz de reconhecer quando você erra, mesmo que talvez não seja no momento, mas depois você consegue reconhecer os seus erros, isso é muito importante. E mais, reconhecer os erros e fazer movimentos para transformá-los também é muito benéfico. Então, se eu reconheço meu erro e eu tenho ações para transformar ou para reparar aquilo, é muito bacana. Então, por exemplo, quando eu cometo um erro ali com uma outra pessoa, então eu posso ter a capacidade de reparar aquilo, talvez de conversar, de pedir perdão, né? Então a gente pode fazer isso é muito bacana, e conosco mesmo também, porque muitas vezes reparar os erros quando se referem a situações que nós falhamos conosco, às vezes é muito mais difícil, porque a gente não aceita, a gente não admite, porque a gente não pode errar, por onde que já se viu, e a gente fica naquele sofrimento. Então, perdoar-se também é muito importante, e principalmente transformar esse nosso erro, transformar essa nossa falha em aprendizado. Por que isso aconteceu na minha vida? Por que eu ainda estou errando nesse ponto? Né? O que está me fazendo pisar na bola aqui? Tá bom? Então esse é um segundo sinal de que sim, você está evoluindo dentro da sua jornada aqui como um ser humano. E o terceiro sinal de que sim, estamos evoluindo como seres humanos é a nossa habilidade de vivenciar os nossos valores pessoais. Sim, todos nós temos valores que regem, que guiam a nossa vida. E sabermos quais são esses valores nos dá essa base de sustentação, de modo que se eu fujo dos meus valores pessoais, ou seja, se eu tenho ações ou ajo ao contrário deles, eu estarei me ferindo profundamente. Então, saber que valores pessoais são os seus é muito importante. Algumas pessoas têm um valor pessoal muito forte relacionado à justiça, outros à família, outros ao conhecimento, outros a trabalhos humanitários. Então tem uma série de valores pessoais e naturalmente nós não temos só um, né? Nós temos muitos que perpassam a nossa vida. No entanto, tem alguns que eles são mais presentes. Então buscar esses valores pessoais ajuda-nos a termos uma base, né, um norte sobre aquilo que pra gente é inegociável e, portanto, precisamos viver a nossa vida pautados neles para que não entremos em estado de sofrimento. Então, esses são os 3 sinais de que você está evoluindo como ser humano, e se de alguma forma você já está caminhando, já se percebe vivenciando essas situações, não tenha a menor dúvida de que você está nesse desenvolvimento. E se por acaso você não se percebe neles, comece a se desenvolver nesse sentido. Busque autoconhecimento, busque ferramentas, busque pessoas, né? Inclusive atendimentos terapêuticos que possam te ajudar nesse caminho e nessa jornada. E com base nisso, eu te agradeço por estar aqui comigo até aqui. Eu espero que esse vídeo possa ter feito sentido para ti, e eu peço gentilmente que você deixe aqui o seu curtir para que a gente leve esse conteúdo para mais pessoas. Também te convido a se inscrever aqui no canal para você sempre ter acesso aos vídeos novos que nós vamos colocando aqui. E mais, se você quiser me acompanhar, eu tenho também a minha conta lá no Instagram, que é o @AlissaMaila, onde diariamente eu coloco lá informações sobre autoconhecimento, energia e espiritualidade, para você também poder aproveitar e escalonar a sua jornada evolutiva. A gente se vê e até mais!